desenvolver, vai ficando um tema bem divertido. Bom, hoje vamos ver esses 4 temas, são duas, é a aula 8 e a aula 9. Vamos ver leis de Ohms, quais são as leis de Ohms. Vamos ter alguns exercícios aplicando a lei de Ohm, tá? Efeito de aula, o que é o efeito de aula? Afinal, potência elétrica e calculando a conta de luz. No meio também da aula eu solto a lista, tá? Não se preocupem, qualquer dúvida, manifestem-se. Então, let's go! Vamos primeiramente saber quem que é o nosso amigo George Simon Ohm. Ele é o grande inventor ali das leis de Ohm. Ele era um físico matemático alemão que viveu no decorrer desses anos e realizou experiências com fios condutores de diferentes espessuras e comprimento. Verificou que com suas experiências a resistência elétrica do condutor era proporcional à área da seção transversal do fio e inversamente proporcional ao seu comprimento. Existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional à variação da DDP, ele também comprovou isso, e tudo isso foi a partir de observações, e ele definiu o conceito de resistência elétrica. E neste ano aqui, de 1827, ele publicou o resultado daquele que se tornou o mais importante trabalho, o circuito galvânico examinado matematicamente. Eu já adianto para vocês que se alguém se aventurar aqui nessa parte aqui em alguma graduação, é aonde as cabeças rolam, porque é a parte que mais exige do cálculo, integrais de linha, integral dupla. E mais para frente, além da integral dupla, mais para frente, quando entra em eletromagnetismo, meu filho, é integral de campo, aí o pessoal, cabeças rolam. Mas não rolam por causa da física, rolam por causa da ferramenta cálculo. Lembre-se sempre, a física é linda, maravilhosa, mas ela precisa de ferramentas, né? Igual uma grande tora de madeira para você fazer uma peça. Você precisa de ferramentas para ir trabalhando. Tá? E desenvolver ali a peça que você quer. Continuando aqui nossa, então, aula, a primeira lei de Ohm. O que diz a nossa primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, ela diz a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. E aqui ficou apagado aqui, perdão, gente, é o nosso RUI, tá? É o nosso RUI. Resistência é igual a tensão vezes corrente, que quando você também pode inverter, aqui a expressão era para aparecer o RUI, mas não sei o que aconteceu no meu PDF, você transforma também, pode conhecer como URI. URI seria o quê? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Ou você tem o RUI, que é resistência tensão sobre corrente, ou você guarda a palavra URI, tensão, resistência vezes corrente. As grandezas físicas de resistência é Ohm, corrente é ampere e tensão é volts, correto? Depois disso, da primeira lei de Ohm, e apareceu o nosso RUI, tá? Aí você escolhe quem você quer guardar na sua vida, o RUI ou o URI, né? Lembrando que o RUI é uma divisão, tá, gente? O RUI ou o URI, tá? Continuando aqui, vamos lá diretamente ver um exercício aqui, já na primeira lei de Ohm. Qual é a resistência elétrica de um resistor quando submetido a uma tensão de 15 volts e é percorrido por uma corrente de 8 mA? O que seria esse mA? Mili, né? Microampere, miliampere, milimicro, nanopico, certo? Nós sabemos pelo RUI, certo? O RUI é o quê? Resistência é igual a tensão dividido por corrente. Tenho corrente, tenho tensão, só muito cuidado que esse M é 10 a menos 3. Coloco aqui os valores, faço o cálculo e tenho o valor de 1,87 quilo-ohms, correto? Ou então, aproximadamente 2.
Lembrando sempre que a representação do circuito, aqui nesse caso, vocês já estão trabalhados nesse tema, né? Porque vocês também vão esbarrar também com exercícios, já vão aparecendo os primeiros circuitinhos. Vamos ter uma aula específica falando de circuitos em paralelo e em várias expressões. Tem aquela lei lá, Kirchhoff, né? Que faz os cálculos mais para frente. Mas agora, primeiros circuitos bem basiquinhos vão aparecendo para vocês, tá? Lembrando sempre do símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui é a representação da DDP. Esta daqui é a nossa representação para resistor. E aqui a gente tem o nosso amperímetro, que mede a corrente elétrica. Correto? Continuando, então, nosso desenvolvimento da lei de Ohm, vamos ao gráfico da lei de Ohm, né? Lembre-se sempre que gráficos aparecem sempre porque os alunos entram em pavor quando vê um gráfico, mas gráfico é a coisa mais... Está tudo escrito ali, não tem o que errar. Olha só, quando um resistor foi ôhmico, certo? Por que ôhmico? Ele obedece à lei de Ohm, ou seja, ele tem um Ru em sua vida. Quando o resistor é ôhmico, o gráfico aqui vai ser representado tensão por corrente, é uma reta, na qual aqui, se eu tenho o ângulo, eu tenho aqui a tangente do ângulo, eu tenho o resistor, correto? Agora, se esse resistor não for ôhmico, que isso significa que ele não obedece à lei de Ohm, aí então você não vai ter um gráfico como uma reta, mas sim como uma exponencial, correto? Então, o que pode acontecer, às vezes, ele dá um baita texto falando do lei de Ohm e fala, aponte o gráfico que não respeite a lei de Ohm. Aí, então, vai ter um gráfico aqui que vai ter que ser uma exponencial, não vai ser uma reta, tá certo? Muito cuidado com isso, que às vezes brincadeira só para confundir a mente aparece ali em relação dos gráficos, tá? Porque ele, querendo ou não, em seu cálculo é simples, tá? Só apenas muito cuidado se você vê, ai meu Deus, que isso? É um resistor? Sim, mas ele não é ôhmico, ele não respeita a lei de Ohm, tá? Continuando aqui, exercícios de gráfico, primeira lei de Ohm. Bora lá. O gráfico da figura mostra como varia DDP. Atenção, a gente tem aqui 3, 6, 9, certo? Nos terminais de um resistor ôhmico, em função da intensidade da corrente, né? A intensidade está na abscissa, que o atravessa, né? Então, a gente vê que quando a tensão é 3, atravessa uma corrente 0,2, quando é 6, atravessa uma corrente 0,4 e quando é 9, atravessa uma corrente 0,6. As duas perguntas são: letra A resistência elétrica do resistor, a intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor quando ele é submetido a uma DDP de 51 volts. Essa última pergunta é a nossa letra B. Então, vamos lá começar o espetáculo, né? Vamos começar ali o espetáculo. Bom, gente? Vamos deixar essa daqui, então, para que depois vai estar ali nos nossos PDFs, tá? Eu talvez, acho que mais para frente eu respondo ainda sobre ela, mas essa daqui é bem simplinha, né? Se eu quero saber a resistência do resistor, é só pegar algum momento aqui, né? E eu tenho a resistência, correto? Eu posso, com o Ru, certo? R é igual a tensão dividido por I, pego um valor de tensão, ligo essa tensão ao valor da corrente, eu tenho a resistência, correto? Agora, quando ele pergunta qual vai ser a intensidade que atravessa o resistor quando ele é submetido a uma DDP de 51, a grande dúvida é, professor, eu não tenho aqui o valor de 51 para saber a corrente, mas na letra A você calculou a resistência, correto? E a resistência, ela ali tem um valor fixo, certo? Porque ele é um resistor ôhmico, correto? Então, você vai poder fazer ali, né, o processo contrário. Eu tenho resistência, tenho tensão, e aí você encontra a intensidade, a corrente, tá bom? Assim que faz esse exercício de gráfico, tá? Então, não se assuste se por um acaso ele te dá um valor que nem no gráfico aparece, se for tanto corrente ou se for tensão, tá? Essas duas pegadinhas são clássicas. Tá bom? Agora você já sabe. Continuando, então, vamos então falar um pouco de potência elétrica, antes de a gente esbarrar em alguns outros temas, né?
Potência elétrica é uma grandeza que mede a rapidez com que a energia elétrica é transformada em outra fonte, em outra forma de energia. Como assim, professora? Ela é representada aqui pelo Pui, ou seja, você vai ter mais uma pessoa para estar na sua vida. Você tem o Rui e agora você tem o Pui. E como que se calcula a potência elétrica? P de potência, que vai estar em watts, em homenagem ao nosso amigo James Watt, certo? Que descobriu o que é potência elétrica, né? Então, potência é igual a tensão, certo? Em volts, vezes o I de intensidade, que é a nossa corrente ampere, intensidade da corrente. Este é o PUI, certo? E a potência mede a rapidez com que essa energia elétrica é transformada em outra forma de energia, né? Isso é o conceito de potência elétrica aqui, como calculá-la, correto? Depois disso, sabendo o que é potência elétrica, vamos então encontrar nossa segunda lei de Ohm, né? Perdão, a primeira lei de Ohm é o Rui, certo? Resistência é igual a corrente dividido por tensão dividido pela corrente, né? O Rui, correto? Depois conhecemos o Pui, quando você tem a potência elétrica, potência igual a tensão vezes corrente. Agora chegamos à segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, o que ela diz em seu enunciado? A resistência elétrica do condutor era proporcional à área da seção transversal do fio e inversamente proporcional ao seu comprimento. O que é isso, professora? Para simplificar a nossa segunda lei, eu te apresento o rola. A segunda lei de Ohm é o rola. O que significa? Resistência R é igual ao ρ. O que vai ser esse ρ? É a resistência do material, geralmente ele é dado, correto? Vezes o L, que é o comprimento desse fio, dividido pela área de seção transversal. Essa área é a área do círculo, correto? Porque geralmente os fios são roliços, né? São raramente que vocês têm fios que não são roliços. Bem raro mesmo, tá? Essa é a segunda lei de Ohm, o rola. Lembrando sempre, a resistividade do material, ele é dado. E quanto mais nobre, melhor vai ser, né, esse condutor, certo? Lembrando lá nas primeiras aulas, né, quando o material é um condutor, quando não é um condutor, quanto mais nobre, melhor condutor é. Por isso, quanto mais, como posso dizer, quanto mais circuitos, quanto mais tecnológicos, mais ainda eles vão ser de materiais nobres, tá certo? Tanto é que geralmente, né, até telecomunicações, né, você vê os fios de telecom, são praticamente todos em cobre, correto? Porque dos materiais, né, ouro, prata e cobre ainda é o mais em conta, certo? Continuando aqui nosso desenvolvimento, vamos então para exercícios sobre as nossas leis de Ohm. Então, vamos lá. Primeiro exercício aqui. Em um fio metálico, há uma corrente de elétrons, de modo que num intervalo de tempo de 2 segundos, passam 5,0 vezes 10 a 18 elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, determine. Nossa, professora, mas isso não é só lei de Ohm? Porque eu estou vendo coisa lá da estática, quantidade de carga elétrica, porque agora tudo se mistura, né? Se você montou ali no primeiro trimestre as peças azuis do quebra-cabeça. Agora a gente está montando as peças vermelhas, correto? Vai ter um momento que a gente conhece as peças amarelas e no final ainda você vai ver todo o quebra-cabeça se encaixando,
tá? E as peças ainda aqui tem as cores mescladas. Nessa daqui é um exercício que tem as cores mescladas, certo? Letra A, o que ele pergunta? A quantidade de carga que atravessa a seção no intervalo de tempo dado. Né? Ele deu um tempo aqui de 2 segundos. Letra B, a intensidade de corrente elétrica no intervalo do tempo acima. Então, vamos lá. Ele ainda está falando aqui no tempo de 2 segundos. Primeiramente, antes de tudo, não faça nada de cabeça. Utilize ali tudo que o enunciado te deu. Ele sempre vai te dar tudo ali, as ferramentas para trabalhar e quais você vai ter que encontrar. Então, vamos lá. Primeiramente, dados. O primeiro número que aparece aqui é o nosso tempo, um intervalo de tempo, um ΔT, né? Intervalo de tempo igual a 2 segundos. Depois, outra informação que ele nos dá. 5 vezes 10 é 18 elétrons. Isso é o N, lembra da carga lá que a gente viu lá no eletrostático, número de elétrons, anotado aqui. E ele ainda faz nos lembrar que a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aqui ele foi até bem camarada. Nossa, vai ter alguns que vão querer não dar isso? Sim, principalmente em provas abertas, quando é específica da área, certo? Quem faz ali, tem algumas universidades, né? Exatas, cai física, matemática e química no mesmo dia. Tem coisas que eles não vão dar, que eles já acham que você já sabe o lance ali, tá? Carga elétrica, como é uma coisa que você trabalha tanto com química como com física, subpõe-se em alguns vestibulares que você já entende isso, tá? Já sabe isso na veia. Então, escrevemos aqui que a gente tem o nosso carga elétrica elementar. Letra A. A quantidade de carga que atravessa a seção no intervalo de tempo dado. Então, aqui, por que ele fala de intervalo de tempo dado? Só para confundir mais sua mente. Por quê? Para saber, para calcular a quantidade de carga, né, tem aquela expressão, Qzão é igual a N vezes E. Mas não tem que ser naquele tempo? Sim, naquele tempo está passando em 2 segundos, 5, e a carga é 1,6. Certo? Com os 10 ali, com o expoente em 10 ali do lado. Ele só coloca o tempo só para te tentar dar um nó. Nossa, qual que é? Mas tem tempo. Não, só está te confundindo. Então, vamos lá. Qzão é igual a N vezes E. Qzão é igual a qual o valor de N? N é 5,1018 elétrons, está aqui, vezes a nossa carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 é 19. Fazendo esse cálculo, nós chegamos a um Q igual a 8 vezes 10 a menos 1 coulomb, ou 0,8 coulomb. Correto? Professora, qual eu coloco? Bom, você pode ver aqui, então, se for uma prova aberta, pode deixar os dois, tá? Ou então, se for na alternativa, repare como ele vai, como aquela alternativa vai estar, tá? E pode estar de um dos dois jeitos, só para tentar confundir você, escorregar nessa bananinha, tá? Letra B, a intensidade da corrente elétrica no intervalo de tempo acima. A intensidade da corrente elétrica vai ser igual à quantidade de carga dividida pelo tempo, certo? Então, intensidade de corrente elétrica vai ser 0,8 o valor encontrado atrás. Fica muito mais fácil. Ah, professora, para mim é mais fácil dividir em 8 vezes 10 a menos 1. Sem estresse. 0,8 dividido por 2, que é o nosso intervalo de tempo dado. Isso vai dar uma intensidade de corrente elétrica igual a 0,4 amperes. Correto? Lembrando-se sempre, né, na parte matemática, né, se você está com multiplicação de potências da mesma base, conserva a mesma base e soma-se os expoentes, né? Muito cuidado com isso também. Tranquilo, exercício número 1, né? Bem de boa, bem tranquilo. Vamos então para o nosso exercício número 2. Vamos brincar com gráfico. Bom, na figura abaixo, temos o gráfico da corrente em função do tempo. Calcule a carga total que passa por uma seção reta do fio entre os instantes 0 e 10 segundos. Meus amigos, aqui eu vou te mostrar
a receita, por isso está nosso amigo Remy, está a receita para exercícios que venham ter gráficos aqui em função do tempo com corrente, certo? Corrente em função do tempo. O primeiro passo que você tem que prestar atenção, lembrar que a área da figura é igual à quantidade de carga, tá? Porque nós temos corrente por tempo, certo? Então, a área vai ser a quantidade de carga. O segundo passo, identificar de que a figura se trata de um trapézio. Neste caso aqui, se trata de um trapézio. Em alguns outros, vocês vão ter um triângulo, né? Geralmente é triângulo ou trapézio, ou um quadrado, um retângulo, tá? Trapézio geralmente é o mais utilizado, porque tem mais incógnitas ali para você jogar. Né? E o terceiro passo é identificar aqui, neste caso, já que é um trapézio, a fórmula para calcular a área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quarto passo é identificar as medidas na figura, certo? Principalmente em ampere, que às vezes pode estar em mili, micro, nano, pico. Muito cuidado, você monta todo certinho a receita de bolo e o bolo não sobe, é porque você não colocou ali, nossa, era mili, faltou 10 a menos 3. Por isso que não deu certo, tá? Muito cuidado com isso, tá? Quinto passo, substituir na fórmula. Qual que é a fórmula aqui quando você tem um gráfico I por tempo? Isso, a área vai ser o quê? Quantidade de carga. Então, Qzão é igual a área, Qzão é igual a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, porque a nossa área é o quê? É um trapézio. E colocando aqui valores, a base maior, qual que é a base maior? Muito cuidado nisso, a base maior é 10, a base menor é 5, certo? 10 mais 5 vezes a altura 4 dividido por 2. Então, aqui essa soma dá 15 vezes 4 dividido por 2, 60 dividido por 2. Então, o Qzão, a quantidade de carga, certo? Que tem aqui nessa seção reta, que passa entre os instantes 0 e 10 segundos, é de 30 coulombs, tá? Tranquila a receita, certo, gente? Já até indiquei para vocês os ingredientes que podem fazer que esse bolo não suba, tá? Que de fato é a pegadinha, identificar as medidas. Você faz ali, vai todo alegre, feliz, contente. Muito cuidado nas medidas. Até no tempo, só para confundir, às vezes coloca milissegundos, tá? Cuidado, tá? Muito cuidado. Continuando, então, alguma dúvida? Tranquilo, gente? Bom, eu acredito que sim, let's go. Vamos, então, ao exercício número 3. Um resistor ômico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes, quando submetido a uma DDP de 100 volts. Determine, letra A resistência elétrica do resistor. Letra B, a intensidade de corrente que percorre o resistor quando submetido a uma DDP de 150 volts. E letra C, a DDP a que deve ser submetido para que a corrente que percorra tenha intensidade 2 amperes. Então, vamos lá, resolução. A letra A, como se trata, ele diz aqui na primeira informação, é um resistor ômico, nós podemos utilizar, então, a primeira lei de Ohm, nosso RUI. Né? O RUI está aqui no nosso canto, R igual a tensão dividido por corrente, e ele nos dá a tensão, 100 volts, DDP, a tensão, e a corrente ele diz que é 5 amperes. Só jogar aqui os nossos números 100 dividido por 5, você vai ter uma resistência de 20 ohms. Beleza, letra A está feita, vamos então para a letra B. A intensidade de corrente que percorre o resistor quando submetido a uma DDP de 150. E ali a gente vai. A resistência de um resistor ômico é uma constante, por isso que o gráfico ali é uma reta, certo? Então, eu posso mudar ali a corrente, posso mudar a tensão,
Ih, minha régua. E a resistência, ela é constante, correto? Então, vamos lá. Posso novamente utilizar o RUI, certo? Por quê? Agora, o RUI, né, quais são as incógnitas? Eu tenho tensão e tenho resistência. Então, quem que eu tenho que isolar no RUI? Tenho que isolar o I, que ele é a nossa pergunta. Ele quer saber qual que é a intensidade de corrente. Então, isolando aqui o I, né? Vamos colocar, então, os valores de tensão dividido pela resistência, 250, né? Porque ele dá aqui um valor para a gente. Opa, nem era 250, gente, não 120. 250 dividido por 20, vamos ter uma intensidade de corrente 12,5 amperes, tá? E depois a letra C, a DDP aqui deve ser submetido para que a corrente que o percorra tenha 2 amperes. Novamente, como se trata de um resistor ôhmico, né, a resistência é constante. Então, o valor da letra A permanece também na letra C. Então, se você agora ele te dá a intensidade da corrente, 2 amperes, você tem a resistência que calculou na letra A, 20 amperes, então a nova DDP é que vai ser a descoberta. Encontramos o nosso URI, certo? U é igual a R vezes I. U vai ser igual a 20 ohms vezes 2 amperes. Atenção agora da letra C, o valor encontrado, U é igual a 40 volts. Tranquilo, né? Bem receita de bolo e tudo e tal. Né? Bem tranquilo, bem suave. Dúvidas? Acredito que não. Continuando, qualquer coisa, manifestem-se no chat ou solte o som. Let's go. Exercício 4. Falta o exercício com a rola, que é a segunda lei de Ohm. Por que o exercício 4 está a nos pedir? Um fio metálico é feito de um material cuja resistividade é de 0,20 ohms milímetros quadrados por metro e tem seção transversal de área de 0,10 milímetros quadrados. Determine a resistência desse fio por metro de comprimento. Olha a grande pegadinha que está aqui. Ele quer em metro de comprimento. Bom, vamos lá então. São dados, lembrando sempre, escreva ali os dados que foram dados. A rola, o Rho, né, perdão, o Rho, que é resistividade, 0,20 por metro, né, aqui por metro. E a área também é dada, a seção transversal. A área desse fio também já é dada, né, que é igual a 0,1 mm ao quadrado. E o comprimento, que é igual a 1 metro. Professora, eu vou precisar transformar alguma coisa? Não vai precisar, porque as unidades vão dividir. Bom, vamos lá, para saber aqui o valor aqui da nossa resistência, vamos utilizar a rola, né? Quando você tem resistividade, área e comprimento, utilizamos a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, a nossa rola, só colocando os valores aqui que ele nos deu, a resistividade 0,2 vezes qual o valor da área? Ele deu o valor da área, antes da área, né? O comprimento, 1 metro, correto? 1 metro aqui, porque aqui ele diz, determine a resistência desse fio por metro de comprimento, ou seja, ali no final ele diz que esse fio tem 1 metro de comprimento, 1 dividido pela área que ele nos dá aqui nessa segunda informação, 0,1. Fazendo esse cálculo aqui bem simples, você já encontra, então, a resistência é igual a 2 ohm e terminou ali o exercício, certo? Bem tranquilo, bem de boa. Eu acho que até vocês utilizam bastante a lei de Ohm, já utilizaram em algum momento a primeira e a segunda lei, correto? Continuando nossa aula, então, vamos ao quinto exercício. Esse daqui já é um pouquinho mais trabalhoso, certo? Olha só, um chuveiro elétrico é construído para funcionar em 220 volts, né?
Aqui estamos numa cidade que é 220, aqui eu morava também era 220, mas algumas cidades no Brasil, em sua grande maioria, é 110, mas a instalação elétrica do chuveiro, ela é 220, tá? Então, vamos lá. Um chuveiro elétrico é constituído para funcionar em 220 volts e apresentar potência elétrica de 4.400 watts. Considerando o chuveiro como um condutor ômico, qual será a sua potência quando ligado a 127 volts? Bom, primeiramente, escreva os dados do exercício, e esse exercício é feito por partes. Vamos lá, então, por partes, fazer o exercício. A primeira parte, vamos utilizar, então, colocando os dados, temos uma tensão inicial, 220, que é uma situação 1, certo? Enxergue bem que a gente tem primeiro uma situação ocorrendo na primeira linha e uma situação 2 ocorrendo na segunda linha. Por isso, escreva ali situação 1, situação 2. Situação 1, a tensão é 220, a potência é 4.400, certo? Mas nessa situação 1, você sabe a corrente? Você sabe a resistência? Ele é um condutor ômico. Isso quer dizer o quê? A resistência é constante. Tá vendo ali na teoria? Essas informações a gente não tem. Mas dá para a gente calcular, não dá? Dá sim, pelo PUI. O que é o PUI? Potência é igual a tensão vezes corrente. Eu tenho aqui, então, minha potência, certo? Igual aqui minha tensão. E a corrente aqui a gente não sabe, né? Ele escorregou e veio para cá o meu encontro aqui. Então, aqui, então, colocando aqui o 220 ali, dividindo para lá, você encontra uma tensão aqui, I1 de 20 amperes, correto? Eu já vou arrumar isso aqui. Não sei acontecer na minha edição aqui, era para estar ali. Rapidinho aqui, gente, já arruma aqui, fica melhor. Aí você tem a tensão ali em cima. Ah, tá, ficou pequeno. Isso, agora sim, certo? Aí você já achou a sua corrente na situação 1, 20 amperes, certo? Guarde aqui, o que eu posso já fazer aqui? Aqui eu já posso, nessa situação, encontrar o RUI, já posso encontrar resistência. Por quê? Eu tenho corrente e tenho tensão, o que eu estou esperando para encontrar resistência, certo? Então, vamos lá, já calculo aqui no cantinho, resistência é igual a tensão 1, certo? Porque a gente está trabalhando na primeira parte da frase, dividido pela corrente que a gente encontrou aqui na situação 1. Resistência vai ser igual a 220, correto? 220, dividido por 20, o valor aqui encontrado. Resistência é igual a 11 ohms. Guardei essa ficha aqui no meu coração e agora vamos estudar a segunda frase. Ele ainda diz em alto e bom som que é um chuveiro como um condutor ômico. Se é um condutor ômico, é aquele que mantém sua resistência constante. Professor, eu preciso escrever isso. Se for uma prova aberta, escreva, porque te dá pontos de vantagem, certo? Isso quer dizer condutor ômico é aquele que mantém sua resistência constante. Pronto. E começa a desenvolver a situação 2 da frase. O que ele quer saber? Ele dá na situação 2 aqui da frase, ele nos dá a tensão, uma tensão 2 de 127 volts. Ele não fala qual que é a potência, nem nos dá ideia da potência, e também ele não nos fala qual que é a corrente a ser calculada. Essa corrente da situação 2 ele não nos diz. Mas, como é um condutor ômico, nós sabemos a resistência, né? Porque é um condutor ômico, a resistência é constante. Eu já encontrei na situação 1, já chego aqui e coloco que a resistência são 11 ohms, certo? Com isso aqui, aparece então para nós uma nova expressão aqui, tá? Vamos trabalhar aqui com a expressão chamada PUR. O PUR, né? O que seria o PUR? Perdão, o que seria o PUR? O PUR é potência igual a tensão ao quadrado, tá? Que seria tensão ao quadrado, por isso que eu repito a tensão, dividido
por R. Por que isso, professora? Porque aqui nessa parte, né, a gente tem o PUI, correto? Temos aqui a expressão também do RUI. Se eu deixo aqui no RUI o I em evidência, eu posso chegar e jogar essa expressão aqui em cima, correto? Então, nosso PUI vira o PUR, tá? Isso são os artifícios matemáticos ali que você trabalha com a primeira lei e com o PUI de potência, tá? Então, aqui tem o que a potência aqui na situação 2, que é uma das nossas incógnitas, vai ser igual a tensão 2 elevado ao quadrado, dividido pela resistência, que ela é constante, é a mesma da situação 1. Então, potência 2 é igual a 127, certo? Que é a nossa tensão na segunda frase, que ele nos dá aqui. 127 dividido por 2, 127 ao quadrado, perdão, dividido por 11, né? Que é a nossa resistência 11 ohms. Fazendo aqui os valores e o cálculo, nós temos uma potência na situação 2, que é a pergunta, qual será a sua potência? Este valor aqui, 1.466,3 watts, tá? E a curiosidade que fica no ar, e a corrente, certo? Qual seria o valor dessa corrente, né? Se eu aumento a potência, e eu tenho aqui também a corrente aqui, que eu posso achar, e a corrente? Essa pergunta vamos deixar no ar, né? O que será que acontece com a corrente aqui nessa situação, tá? Deixo no ar para vocês. E a corrente, tá? Tranquilo, gente? Alguma dúvida no desenvolvimento aqui deste exercício? Perceberam bem que esses são clássicos dos clássicos, né? Situação 1, que aí depois tem uma situação 2, que liga, o que liga a situação 1 com a situação 2 é a parte teórica de ser um condutor ômico, certo? Porque aqui, se é um condutor ômico, a resistência é constante, tá? Isso sempre vai aparecer quando te dá esses exercícios com leis de Ohm, o PUI e o RUI, de duas situações. Era um, passei para o outro, qual que vai ser o valor desse outro, utilizando outras variáveis, só que vai ter uma ali no meio, que vai ser a que trabalha nas duas situações. Nesse caso, é a resistência, tá? Tá certo? Porque ela é constante, tá? Exercícios dessa área gosta muito de desenvolver essa parte teórica, que a resistência ela é constante. Se for um circuito ômico, condutor ômico, sempre vai ser uma resistência constante. Correto, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, eu acredito que não. Então, também vocês estão aí, né? Eu acho que sim. Assim espero, né? Sim, professor. Até agora, nada. Beleza, beleza, beleza. Bom, vamos então já aqui para a nossa parte aqui. Terminamos de ver ali que é a primeira, a segunda lei de Ohm. Não tem mistérios. As cascas de bananas ali foram apresentadas, onde vocês podem escorregar. Tirando isso, é sem mistério. Vamos então falar de efeito Joule, potência elétrica e calculando a conta de luz. Beleza? Então vamos lá. Efeito Joule da corrente elétrica. O efeito Joule, também conhecido como o térmico, o efeito térmico, ocorre quando a corrente elétrica, fluindo em um condutor metálico, gera seu aquecimento, correto? Ao atingirem um condutor, os elétrons perdem velocidade e, consequentemente, perdem energia cinética. Essa é a parcela de energia transformada em energia térmica de calor, tá? Os elétrons movem-se na corrente com velocidade da ordem de 10 a 6 metros por segundo. Rapidíssimo. E ao chegar ao condutor, os choques com os elétrons do metal os desaceleram a 10 a menos 4 metros por segundo. Não sei se vocês já tinham visto isso tão detalhadamente, como que é o efeito Joule.
certo? O resistor, que naquela lâmpada clássica lá, né, dos anos 80, que era um resistor de filâmetro de tungstênio, certo? 80% da energia elétrica consumida são transformados em calor. Por isso que essas lâmpadas foram substituídas com o decorrer dos anos. Somente 20% em luz. A intensidade dela é bem diferente. Você às vezes encontra ela por aí em algum abajur, é aquela luz de dar charme, mas esquenta pra caramba o local, não ilumina nada. Agora você entende por quê? Porque 80% dessa energia elétrica é transformada em calor. Somente 20% em luz. A luz incandescente, que é essa daqui, é pouco eficiente economicamente. E também por isso que chegava a certos pontos que esse filamento de tungstênio se rompia. Ele já não aguentava mais, certo? Os terminais da lâmpada aqui embaixo devem ser conectados a uma diferença de potencial para que a lâmpada acenda. Claro, né? Claro, né? Você não vai acender do nada também não, né? Então, curiosidades aqui do efeito Joule, certo? Agora você já entendeu o que acontece no efeito Joule bem fisicamente. Continuando, então, aqui vamos falar da potência elétrica, né? O efeito Joule diretamente aqui no chuveiro. Energia elétrica transforma-se em energia térmica. Muito cuidado com esses tempos de frio, porque a facilidade de queimando essa resistência lá dentro é enorme, enorme. Cuidado para não derreter o chuveiro. Vamos lá, então. Eu apresentei para vocês na aula passada, ali da lei de Ohms, o PUI, certo? Potência elétrica é igual a tensão elétrica vezes intensidade de corrente. Mas também vocês têm a PRI. A PRI, que é onde você vai ter I, tá? É o que? Potência elétrica é igual a resistência elétrica vezes intensidade de corrente ao quadrado, tá? Então, pode aparecer também para vocês a PRI. Mas, professora, eu vou lembrar disso. Como vou poder? Se você guarda o RUI na vida e o PUI, lembrando, é só substituir aqui, certo? Se eu deixo ali do RUI a tensão e evidência e jogo aqui, eu tenho a PRI, tá? Então, o que mais importante tem que guardar aqui é o PUI, o RUI e a rola. O resto ali você ajeita ali nas combinações ali, isolando variáveis, tá bom? Continuando aqui nossa aula, os riscos, né, do efeito Joule, né? Vamos lá. Uso indiscriminado de extensões e benjamins. Atualmente eu nem vejo muitos benjamins na vida, mas houve uma época que, meu Deus, Jesus, Maria José e o Camelo, você via benjamins para um monte de lugar, né? E as extensões, muito cuidado também. Principalmente mais ainda nessa época de fio, que você já liga TV, já liga celular, já liga aquecedor, e aí vem também, liga o secador. Essa extensão às vezes não aguenta. Cuidado, tá? Na embalagem, sai tudo lá. Vocês que são da área mais sabem ler isso, ajuda a galera que não sabe, tá? S'il vous plaît, mon chéri. O que mais? O uso de equipamentos de grande potência em tomadas elétricas de uso geral. Principalmente você vê até aquecedores elétricos, muitos mais específicos, micro-ondas, chapinhas, algum tipo de secadores, alguns fervedores elétricos. Ele tem ali, o tamanho ali é diferente. Não está entrando na potência, vou dar um gap aqui, substituir. Cuidado com isso também. A rede deteriorada, assim, manutenção, né, preventiva, aí entra vocês, né, gente, a manutenção ali, oferecer esse serviço, tá? Vai lá, se você mora em prédio, apartamento, aproveita ali, faz um pezinho de meio, olha, tempo de inverno, pode acontecer isso, aquilo, outro, eu tô aqui me informando, por que não, gente? Vai lá. O que mais? Os problemas também são diversos, danificação, isolamento dos cabos, né? Às vezes a pessoa faz um monte de coisa ali para instalar o som, instalar a TV, o surround, não sei o quê, e acaba queimando o PlayStation. Aí não sabe por quê, né? Deterioração da estrutura da rede elétrica, riscos de incêndios, principalmente em tempos de inverno, tá? Então, por isso vocês podem dar essa ajuda para a galera, tem um pezinho de meio ali.
Aumento da ineficiência elétrica e, consequentemente, aumento da conta de energia, né? Tudo se paga e às vezes paga bem caro. Continuando aqui, vamos falar de potência elétrica dissipada. Isso é um conceito que você vai ouvir também. O que é isso? Quando utilizamos algum aparelho que funciona à base de transformação de energia, podemos observar que ele esquenta durante seu funcionamento, né? Vai lá, quando você ferve a água ali no fervedor elétrico, ele esquenta em volta. A chapinha na prancha, a churrasqueira elétrica ali nas resistências ali que você vê, o secador, o aquecedor. Isso não é diferente quando estamos lidando com aparelhos que funcionam à base de energia elétrica. Você vê seu celular, ele era para aquecer? Não, mas alguns aquecem até muito bem. Esse aquecimento é conhecido como efeito Joule, como a gente viu, e ele é fruto das colisões que os elétrons sofrem contra os átomos e íons que pertencem ao condutor, certo? A energia que é drenada nesse aquecimento é chamada de energia dissipada, tá? Então, agora você já sabe o nome desse lance ali, dessa energia que é drenada nesse aquecimento, correto? É chamada energia dissipada. Continuando aqui, então, as duas unidades de potência mais usadas é o watts e o quilowatts, certo? O kW. Elas estão representadas no quadro aqui embaixo, assim como a conversão delas, né? Você tem aqui a conversão, né, de watts na prática, que é no dia a dia que você vai lá na instalação, vendo o produto elétrico, vai estar em quilowatts. Nos probleminhas de física, ali no Sistema Internacional de Medidas, é watt sozinho. A conversão vai ser como? 1 kW, ele tem 1000 watts, ou então 1 vezes 10 a terceira watts, certo? E aqui ainda eu deixo todas as expressões de como calcular a potência dissipada, o PUI, né? Que é o que a gente estava calculando lá atrás em alguns exercícios também, tá? E ainda tem até para te ajudar o PUR e o PRI aqui também para vocês. E lembrando, tudo sai da primeira lei de Ohm, certo? Tranquilo? Então vamos aqui, então, a conta de luz. Estamos quase terminando nossa aula. Aos que estão ali presentes, vou colocando aqui a lista para vocês de presença. Alguma dúvida? Eu acho que está bem tranquilo. Pensei que até que a aula ia demorar um pouco mais. Alguma dúvida? Acredito que não. Let's go. A conta de luz. Por que a conta de luz, professora? Teve um Enem, que agora eu não lembro qual foi, se foi 2015 ou 2016 ou 14, foi um desses anos, que veio uma tal questão enorme, né? Lembrando sempre aqueles textos enormes que falava para calcular a conta de luz, certo? Aí, então, desde então, virou-se algo tradicional que sempre cai. Como calcular a conta de luz, tá? Então, vamos lá. A conta de luz fornecida num período de tempo, geralmente de um mês, né? Seus pais devem receber ali cada mês, né? A conta de luz de um mês, marca o consumo medido pela diferença de leituras e é expresso em quilowatts-hora, certo? Por isso vem um carinho ali para ver ali o relógio, né? Principalmente, mais ainda, tem algumas casas que o relógio é dentro, ele tem que tocar ali a campainha para entrar, a pessoa abre a caixa ali de luz para ele ver. Observe o preço do quilowatt-hora e os impostos que incidem sobre a conta, e é possível analisar o consumo de energia elétrica nos diversos meses anteriores. Por isso que você vê na conta de luz bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. Isso é o valor do imposto ali colocado. Se está em bandeira vermelha, maior vai ser o imposto, mais caro vai ser o valor dessa energia. E quais são os padrões para isso? Olha, desde a pandemia tem variado, o governo ali decide, né? O governador do estado e coloca, tá? Eu acredito que agora, atualmente, eu não sei, não estou em São Paulo, mas teve uma época lá que a galera estava no vermelho, agora acho que está em amarelo. Aqui eu não sei, não reparei nesse detalhe. Mas vamos lá.
que mais? A unidade de quilowatts-hora e a unidade usual de energia. E aqui a gente tem a conversão, né? Sistema Internacional de Energia, na física, é o Joule, é o J aqui maiúsculo. Na prática, essa energia na conta de luz está em quilowatts-hora, tá? E a conversão é 1 quilowatts-hora é igual, meu Deus, nem eu sei ler esse número, é 36, ou melhor, 3,6 vezes 10 a sexta joule. É muita energia para caramba. Tá? Essa é a sua conversão. E como se calcula, aqui tem a equação. E de energia é igual a potência vezes a variação do tempo. Correto? É só o nosso cálculo da conta de luz. Vamos então ver alguns exercícios que temos aqui. Vamos lá, olha, o exercício da Federal de Minas Gerais. A conta de luz referente ao período de 30 dias, apresentada pela Companhia de Energia Elétrica a uma residência de 5 pessoas, indicou um consumo de 300 kWh. A potência média utilizada por pessoa nesse período foi de... Então, vamos lá. Como calcular isso? Let's go. Para fazermos esse cálculo, primeiramente calculamos o tempo de um mês em horas por meio da seguinte multiplicação: 30 dias vezes 24, certo? Um dia tem 24 horas, então 720 horas, certo? Em seguida, usamos a fórmula da potência. Potência, ó, desde lá da física 1, potência é igual a energia por tempo. Isso é desde o seu primeiro ano. Potência igual a energia por tempo. Desejamos calcular a potência média para um consumo de 300 kWh. Portanto, 300 kWh, essa é a nossa energia, dividido, qual que é o tempo aqui? É o tempo aqui de 30 dias, 720 horas. A potência, então, aqui vai ser 0,416 quilowatts. Agora, a pergunta é essa? Não, ele quer saber por pessoa. Quantos habitantes tinham naquela habitação? 5 pessoas. Então, vamos lá ver ali a potência por pessoa ali naquela residência. 0,416 quilowatts dividido por 5 pessoas. A potência, então, por pessoa é 83,3 watts, correto? Então, aqui ao final do cálculo, fazemos então a divisão. A nossa letra vai ser, então, do exercício, letra D. E uma curiosidade, gente, não sei se vocês sabem, uma pessoa em repouso, quantos joule de energia ela possui, né? Porque às vezes você percebe um lugar que tem muita gente, né? Às vezes tem um lugar que tem muita gente, então às vezes, nossa, esse lugar está quente demais. Você pode saber quanto tem ali uma pessoa em repouso. Não sei se vocês sabem esse tipo de informação, mas uma pessoa em repouso, ela também está emanando energia, mesmo estando em repouso. Alguém sabe mais ou menos qual que é ali? Uma pessoa em repouso, gente, ela tem 75 watts em repouso, certo? Ela ali em repouso de boa, ela emana 75 watts, correto? De potência. Interessante isso, né? Por isso que às vezes você está em um lugar com muitas pessoas, né? Você sente ali, nossa, tá meio quente aqui dentro. Então, agora você sabe por quê. Bom, gente. Nossa, eu não coloquei a nossa próxima aula aqui. O tema aqui, perdão. Nossa próxima aula. Bom, vou deixar aqui. Nossa próxima aula, o tema aqui da nossa próxima aula, vou deixar aqui no mistério. Nossa próxima aula vai ser o desenvolver disso. Eu acredito que já vamos entrar em circuitos, tá? Circuitos simples, porque já estamos encaminhando para isso, né? Eletrodinâmica, tá certo? Vou parar aqui a nossa gravação. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa?